E outra das coisas com as quais se compara o pão, porque diz sempre que o pão engorda, acaba por ser com as bolachas. Nós temos aqui 2 bolachas que até, na teoria, seriam muito saudáveis. São as bolachas integrais e as bolachas digestivas. Se nós formos outra vez olhar para o rótulo das bolachas integrais e digestivas, já nem estamos aqui a falar de bolachas recheadas, nem de bolachas com chocolate. Falando só integrais e digestivas, que até tem aquele epíteto, aquele apelido de serem coisas muito saudáveis. Vamos a ver a quantidade de gordura, 16% nas integrais, 16% nas digestivas. Depois temos outras, que também não são tão más, também não é o ideal, também não são tão más, e têm só 7% de gordura, que é a bolacha Maria e a bolacha de fato. São quase coisas que ninguém come, já estão totalmente desatualizadas. Quando alguém pensa em bolachas, entre aspas, saudáveis, se calhar vai-se logo para bolachas integrais e bolachas digestivas. Estas aqui acabam por ser as mais equilibradas. No entanto, há semelhança do que aconteceu com este pequeno almoço. O pão, qual é a quantidade de açúcar que o pão tinha na semana? E qual é a quantidade de gordura? Ou seja, qual é o pequeno almoço ideal de tudo o que está aqui? Se nós por um lado, aí já vamos ver agora o que é que se deve colocar dentro do pão. Se nós por um lado, num pequeno almoço deste género, substituirmos um croissant por um pão, vejam as calorias, o açúcar e a gordura que poupam. Se substituírem os cereais de pequeno almoço pelo pão, vejam as calorias, o açúcar e a gordura que poupam. Agora, dentro do pão, o que colocar? É outra questão. Daí passa. Queijo? Tudo. Exatamente. A manteiga, o pão com manteiga é quase uma instituição no nosso país. Ou seja, o pão com manteiga, toda a gente gosta de pão com manteiga. A manteiga, nas vossas idades, não é o alimento primordial a escolher. Existem outros cremes, normalmente chama-se manteiga a tudo, mas existem cremes que não são manteiga e que são um bocadinho mais equilibrados, porque são cremes vegetais. A planta, a Becel, são um bocadinho mais equilibrados do que a manteiga típica. Existem outras adições a colocar, como o queijo e o fiambre. Se for queijo magro, se for fiambre cru, é ainda melhor, porque tem a mesma quantidade de proteína e uma quantidade reduzida de gordura, mas são as melhores opções a ter para colocar dentro do pão. Fornecem-nos proteína, que vocês têm em fase de crescimento, é algo que precisam também em muita quantidade, e proteína com pouca quantidade de gordura, e é isto que estes dois alimentos nos fornecem. O leite é fundamental e também uma peça de fruta, num pequeno almoço ideal, seria aquilo que acontece aqui nesta imagem. Ou seja, não existe, por melhor que sejam os cereais de pequeno almoço, que nós já vimos, por melhor que sejam as bolachas que nós já vimos, não existe nenhum substituto do pão que seja melhor que o pão. O pão é sempre a opção a ter. Agora, há uma coisa a ter em conta. Não é todo tipo de pão. Porque se é para comer os pãezinhos de leite ou os bicos de pato, também têm açúcar. São doces. Sabes bem, não é? São doces, também têm açúcar. Também não é o pão ideal. Se for para ser pão de forma, também não é o pão ideal. Nós não estamos aqui a fazer a apologia para ser sempre pão integral ou para ser um pão com muitas fibras, mas pode ser um equilíbrio, um meio termo entre estas duas situações. Ou seja, fazer um pão de centeio, fazer um pão de mistura, um pão de água, que acaba por ser um meio termo ideal para esta situação. E estamos aqui a partir do pressuposto que todos vocês estão no pequeno almoço. Certeza? Então agora do pequeno almoço vamos passar para o almoço. E há uma coisa que acontece em muitas escolas, que nos meninos que não têm a oportunidade de ir almoçar a casa, muitas vezes vão à cantina. Mas o problema é quando, em vez de ir à cantina, muitas vezes vão ao buffet ou vão aos bares nas imediações. E o que acontece é, quando nós vamos aos buffets, é muito difícil encontrar alguma coisa que se aproveite. Depende um bocadinho da escola, das preocupações que a escola tem, mas, de regra geral, é muito difícil encontrar alguma coisa que se aproveite. Então, aquilo que nós temos são coisas que temos. Um empate, um carne, um chouriço. Se nos juntarmos todos assim num grupo de amigos, o que vem para a mesa são coisas assim deste género. Coxinhas e mistos e folhados, etc. E aquilo que eu quero dizer é, na cantina, temos estes pratos, às vezes podemos dizer que a comida da cantina é melhor ou pior. Há uma coisa que sabemos, é que é comida a sério. Tem a sopa, tem o prato, tem a sobremesa, é uma refeição a sério. Que é o que não acontece com estas coisas que vocês comem ao almoço e que substituem. Ou seja, uma empada. O problema é que não se come só uma. Ou seja, só um alimento destes tem quase um nível de calorias equivalente a um prato de comida a sério.
E quando nós vamos ao buffet, ou quando não comemos na cantina fora de casa, normalmente comemos só um empado, só um pastel de carne, só um pouco de chouriço. Se calhar, com um bocadinho de jeito, até comemos logo os três. É verdade ou não é? E agora passando para o jantar. Existe um bocadinho a ideia, e depende muito também de quem cozinha, mas existe um bocadinho a ideia de que aqueles pratos típicos portugueses são muito pesados, que a gastronomia típica portuguesa é muito pesada. Pode ser e pode não ser. Nestes casos, daqueles pratos muito pesados, como é o caso do rancho e da feijoada, nós temos pratos com uma grande quantidade de feijão, de grão, de leguminosas, são coisas que enchem, ou seja, vocês comem um prato daquilo e ficam cheios, ficam saciados. E se não forem colocados muitos enchidos, muita chouriça, carne muito gorda, são pratos perfeitamente equilibrados do ponto de vista nutricional. Por outro lado, nós temos isto que não é, tirando um bocadinho, se calhar, a francinha, mas temos outros alimentos de snack que já acabam por ser aquilo que é considerado típico, não da nossa gastronomia, mas fomos a um café, se fomos a um snack. Temos sempre estes pratos. Tem batatas fritas, alimentos muito gordos, molhos de francesinha, que são um autêntico desastre do ponto de vista nutricional. Não quer dizer que não possam ser comidos uma vez ou outra, mas são um autêntico desastre do ponto de vista nutricional. E eu acho que vocês ficavam na mesma satisfeitos. Ninguém está aqui a colocar imagens de peixinho cozido ou de só cozidos e grelhados. Não. A alimentação tem que ser variada, tem que englobar todos os métodos de confecção. O que vocês aqui têm é feijoada, massa bolonhesa, são pratos perfeitamente equilibrados que vocês gostam e que se darão sempre alternativas a estes pratos um bocadinho mais bons. E eu agora faço uma pergunta a todos que estão aqui. Vocês têm aqui 2 pacotes de açúcar por quilo. E eu gostava de dar 2 kg de açúcar a cada um de vocês para vocês poderem liderar também. Ou mais do que gostavam, acham que conseguiam? Não? É muito açúcar, não é? 2 kg de açúcar é um mês, mas 2 kg de açúcar é uma quantidade muito grande de açúcar, não é? Para vocês consumirem 2 kg de açúcar por mês, há uma coisa que é muito simples de fazer. Que é isto? Beber 2 latas de refrigerante por dia. É uma coisa fácil. Se for no almoço ou no jantar, bebem facilmente 2 latas de refrigerante por dia. Se tiverem as garrafas em casa, com um jeitinho, até bebem mais. E eu coloquei precisamente aqui o Ice Tea, não por ter alguma coisa contra a marca, mas porque muitas vezes os pais também dizem: o meu filho bebe refrigerantes, mas é Ice Tea, não tem gás. E o gás é totalmente irrelevante, não lhes vai descalcificar os ossos, não vai comer o intestino nem o estômago. O principal problema dos refrigerantes não é o gás, é o açúcar. E para isso, tanto faz ser o Ice Tea, a 7-Up, a Coca-Cola, a Fanta, o Guaraná, todos eles têm açúcar, todos eles são uma fonte de calorias e uma fonte de açúcar totalmente desnecessária nessas idades. Qual é a solução? Porque, antes de passar ao próximo slide, cada lata destas, se eu enchesse uma lata destas de água e colocasse 5 pacotinhos de açúcar destes de café, vocês achavam que era muito açúcar, não é? Uma lata tão pequenina, estar a meter para lá 5 pacotes de açúcar e depois beber era muito açúcar. Mas é a quantidade de açúcar que existe em cada uma destas latas. Qual é a alternativa? Nós neste momento já temos Small Zero, Cola Zero, Fanta Zero, Ice Tea Light, Pepsi Light, 7-Up Light. Todos os refrigerantes têm versões zero e versões light. E estas versões, tirando aqui no caso do Small e da Fanta, porque são à base de um bocadinho de açúcar, tudo o resto tem 0% de açúcar. Não vai substituir a água, vocês têm que acompanhar a refeição sempre com água. Mas, ao fim de semana, ou uma vez por outra, em vez de ter em casa uma garrafa de Coca-Cola, tem em casa uma garrafa de Coca-Cola zero. Em vez de terem uma garrafa de 7-Up, tem uma garrafa de 7-Up Light. É açúcar desnecessário, sabe bem na mesma, sabe quase ao mesmo, e é açúcar desnecessário que nós precisamos estar